Hoje temos connosco Sofia Salgado Pinto, professora universitária, onde foi, enfim, na Católica Porto Business School, onde foi Dean entre 2013 e 2020. Hoje, com outras funções também, membro do board da Mota-Engil, com funções também na EDP, presidente do Conselho Fiscal da TVI, entre muitas e variadas funções ligadas também ao mundo da academia. Doutorado em Gestão pela Warwick University, autora do livro de gestão de serviço e, conhecendo-a, não esqueço o papel principal que sei de mãe e, enfim, de agregadora da família, e por isso, Sofia, numa reflexão sobre negócios, liderança e com este percurso notável, fica a primeira pergunta: porquê estas áreas? Começamos com uma pergunta difícil. Talvez a mais difícil de explicar. As áreas surgiram-me naturalmente, ou seja, acho que fiz sempre um percurso, por um lado, de muita clareza do que é que eu gostava e de muita incerteza do que é que eu ia fazer. E por isso, desde muito cedo, para mim foi muito claro que me atraía muito o mundo das empresas. Eu diria, foi muito claro para mim que eu queria tirar um curso de gestão de empresas, isto à volta dos 16, 17 anos, e esse percurso essa parte do percurso foi bastante natural. A partir do momento que fui evoluindo no curso, continuava com a clareza de que gostava muito de todas as questões e de toda a dinâmica da empresa, menos claro a especialização, o que é que eu gostava de assumir, pronto. E a partir daí sempre tentei fazer um percurso bastante amplo, ou seja, nunca quis especializar ou na área das finanças ou do marketing ou da logística ou outros, mas quis continuar a fazer aprendizagens gerais, ou seja, e tive essa boa oportunidade de o fazer. E por isso comecei com uma experiência profissional que me continuava a permitir ter uma abrangência de aprendizagem de matérias gerais das empresas e das organizações, do que são evolução de novos negócios, que hoje se chama inovação também, e pronto, e por isso esse foi um percurso que na altura, por isso há 25 anos, não era muito claro, porque havia muito mais tendência para a especialização funcional, como nós chamamos, mas que na altura era muito claro que eu essa não a queria, por isso eu sabia o que gostava e o que queria, não tanto em termos de trajeto, mas em termos do que gostava de fazer. E depois esse trajeto foi-se mantendo em termos de eu gostar de estar junto nas empresas e junto da tomada de decisão e dos problemas que nós chamamos reais. Ao mesmo tempo, aí começaram a surgir os desafios de integrar e congregar a família, e surgiu a oportunidade de ter um lugar na universidade, e eu entendi na altura que já tinha uma filha e estava a caminho de ter outra, que era bom fazer uma sabática do meio empresarial. Fiz uma sabática na altura, achar que era um ano ou dois, já lá vão 25. Ok. Isso, a sabática tornou-se carreira académica, mas nunca deixei o mundo empresarial. Pronto, e por isso este trajeto de continuar ligado às empresas, e claro que o meu caminho na academia tem sido claramente saber mais sobre empresas, gestão de empresas, a especialização que acabei depois por fazer na área de gestão de serviços e de qualidade de serviços e de gestão de operações de serviços, porque também tinha sido a minha experiência profissional nos serviços. Pronto, e por isso aqui há aqui um caminho, por um lado, natural, de aprender mais e de ajudar mais, e depois entra aqui o desenvolvimento dos outros, o gostar de ver os outros a crescer. Pronto, exato. Várias coisas que aparecem aqui na academia. Já tivemos boas notas aqui do que nos deixam, mas eu sublinho uma muito importante, enfim, sendo líder, que é aprender mais, saber mais. E, portanto, uma preocupação sempre em hoje ser melhor do que ontem, não é? E amanhã ser melhor do que hoje. É muito curioso. Há algum momento em que a Sofia possa dizer, é aqui que no fundo,
dou o salto, aqui há algum momento conseguia sinalizar, ou acabou por ser um percurso, enfim, sustentado sem nenhuma alavanca em especial? João, vamos lá ver, em retrospectiva, é mais fácil dizer, houve aqui alguns passos dados que hoje eu reconheço que foram importantes para outros que vieram a seguir. Então. Quando os dei, na altura, eram passos naturais. Posso lhe dar 1 ou 2 exemplos. Quando eu decidi fazer o doutoramento, e decidi fazer o doutoramento fora de Portugal, era comum fazer-se o doutoramento fora de Portugal, não tanto para quem, como eu, já tinha família, e por isso foi uma opção familiar. Não foi difícil, mas foi de compromisso familiar, porque tivemos que investir muito em viagens, porque eu viajava à segunda e à terça e regressava à sexta, porque a família ficou em Portugal, em viagens e estadias. Mas para mim era muito claro que o que eu queria fazer não existia em especialidade em Portugal, e por isso eu, ao fazê-lo, teria que fazê-lo fora de Portugal. E que era a evolução natural, isto era, eu gostava muito de dar aquele passo, no sentido de, para mim era importante aprender mais sobre um tópico, não era possível fazê-lo em Portugal, e era importante tentar fazer esse passo. Olhando agora para trás, percebo que o facto de ter feito o doutoramento fora de Portugal e numa boa escola me abriu outros caminhos. E desde logo me mudou a mim. Isto é a história da nossa vida, que aquilo que nós nos fazemos também nos muda, e por isso, obviamente, que eu estar 4 anos a viver à semana fora de Portugal, ajuda-nos a ter outra visão da realidade, da Europa, do mundo, que é mais difícil de conseguir se estamos sempre no mesmo espaço geográfico. E este é um exemplo para mim de que na altura era o natural, por isso em termos familiares a decisão foi vamos tentar e ver se é possível e se conseguimos e se a família fica bem com este esforço e graças a Deus correu tudo muito bem, e as meninas cresceram bem e foi tudo muito natural e eu consegui acompanhar bem, mas foi um passo decisivo, esse no meio de outros. Outro passo decisivo mais tarde foi quando eu fui desafiada, e eu já fazia parte da equipa de direção da Católica Porto Business School, quando fui desafiada a assumir a liderança. Para mim, mais uma vez, tinha sido e era natural estar, ou seja, o desempenho enquanto equipa de direção, participar num projeto, dar o meu melhor no crescimento e no desenvolvimento da escola, mas para mim não era óbvio que eu fosse assumir a liderança. Para mim eu já estava a pensar noutros projetos dentro e fora da academia que viessem a seguir. E esse desafio, que de facto foi também mais uma vez um passo natural, também fez a diferença, porque me permitiu outro desenvolvimento pessoal, conhecer-me a mim própria, também outro ponto de liderança e de ajudar outros a crescer, e que eu diria também determinou aquilo, por exemplo, que eu faço hoje, porque é muito mais simples para mim, estando nas empresas como não executiva, depois de ter estado num lugar de liderança como executiva. Sofia, 2 exemplos marcantes. No primeiro, eu registrei, além de ser uma evolução da carreira, uma evolução para um local fora, com uma expansão de horizontes, retive a frase que a Sofia disse, mudou-me a mim. Ou seja, o grande impacto que gerou foi em si, e isso é uma nota que temos que deixar. E o segundo retive, fui desafiada a assumir, portanto quase uma espécie de chamamento, quase uma espécie de alguém que está preparado e no momento é chamado para uma missão que já percebi que também foi impactante. E portanto isto para quem depois nos ouve, perceber que muitas vezes há uma parábola até sobre isso, temos que estar preparados, não é? Temos que estar preparados que depois as oportunidades surgirão. Sofia, entre estes 2 desafios, entre estar de um lado, entre a vida universitária, que se percebe que também é uma paixão, e do outro lado termos os desafios
da vida, ainda que não executiva, mas de liderança de empresas referenciais, como a que dissemos no início, seja na Mota-Engil, na EDP ou na Média Capital, em qualquer uma delas, fica aqui aquela velha pergunta: é possível escolher entre um destes dois filhos? Não se escolhe entre os filhos. Já sabemos, já sabemos, e por isso já é que sabemos que não se escolhe entre filhos e cada um tem um lugar muito especial no nosso coração. Há lugar para todos, exatamente. E aqui, deixe-me dizer-lhe, primeiro, entre academia e empresas, são mesmo dois filhos que são completamente diferentes e que eu percebo que precisam de mim de forma diferente. Ambos, obviamente, a dar o meu melhor, mas de natureza diferente. E aqui, não sei se a metáfora será melhor em termos de família, mas de facto eu diria que eu percebo que vamos chamar a ter estes dois filhos, permite aqui o bom crescimento da família, se eu pudesse dizer assim, porque no fundo o facto de eu estar e continuar no mundo empresarial permite-me ter uma visão e uma apropriação de todos os desafios que estão a acontecer no geral e nos detalhes, não é só o que se lê no jornal, mas nos desafios do dia-a-dia, que me permite ter uma forma de ensinar com um significado diferente muito em sala de diferente. aula. Claro. Não é? Principalmente, estando eu a dar aulas no ensino superior, isto é, e em particular a alunos de mestrado e de formação executiva. E por isso, este lado enriquece e o mesmo em sentido contrário, ou seja, o hábito de eu estar com atenção aos alunos, de perceber qual é o desenvolvimento que é preciso em cada caso, a atenção aos detalhes, porque é nos detalhes onde nós conseguimos perceber o que é que está a falhar e o que não está a falhar, também me permite ter esse olho atento e mais independente no lado das empresas e por isso contribuir no domínio da supervisão e do aconselhamento de uma forma que pessoas que tiveram experiência ou que têm experiência profissional muito dedicada têm mais dificuldade em ter essa independência. E por isso aqui cada um destes lados me permite no exercício profissional ser melhor no outro, vou-lhe chamar assim. E por isso eu aqui vejo escolher, sendo eu aqui, eu diria, eu não tenho o perfil típico, ou chamado típico 100% académico, também não sou executiva, isso já é claro em termos empresariais, mas permite-me ter aqui este papel de ponte, de ligação entre os dois mundos. O melhor dos dois mundos. Não sei se é o melhor dos dois mundos, mas é estar nos dois mundos com a responsabilidade de ligar os dois mundos e fazer o melhor que eu posso fazer nesses mundos. Exatamente. Note-se que é uma tendência que em Portugal felizmente começa cada vez mais a ter força, não é? Em que vemos académicos e pessoas ligadas aos centros de saber a poderem aportar essa lógica à vida empresarial e, portanto, para os alunos é uma mais-valia tremenda. E para as empresas que francamente tomam essa opção também, porque conseguem ter ao seu dispor alguém que provavelmente nas suas áreas de saber está numa linha da frente e está a chegar à primeira voz do conhecimento e que lhes aporta isso. E por isso, enfim, espero que o seu exemplo se replique mais vezes. E eu sei que a governança das empresas é um tema que a Sofia gosta e que aborda. Consegue identificar 2, 3 grandes desafios que se colocam hoje às empresas e às organizações para este ano e para os anos que se avizinham, do ponto de vista assim mais estratégico? Do ponto de vista estratégico e do ponto de vista da governança. Ora bem, do ponto de vista estratégico, acho que é para mim muito claro que todas, eu diria, acho que aqui não há exceção em termos de empresas, todas as empresas estão e vão continuar a lidar com este desafio, que para mim é claramente uma oportunidade de equacionar o que é que a pandemia trouxe e exige de transição. Ou seja, é claro para todos que vivemos aqui, ou fomos obrigados a viver condições diferentes, e isto varia conforme as organizações e o seu ramo de atividade,
e dessas condições que se alteraram e que foram impostas. E quando eu penso condições, estamos a falar de formas de trabalho, estamos a falar de necessidade de adaptar produtos ou serviços, por isso, quer no produto e serviço, quer na forma, quer depois na forma de trabalho, por isso, quer nos processos mais produtivos, quer depois nas formas de trabalho que estão associadas a esses processos produtivos, quer à forma como as equipas se organizam, por isso isto vai desde aquilo que nós chamamos o chão de fábrica, o mais processo produtivo até ao mais estratégico. E como isso foi alterado, eu não conheço nenhuma organização que diga eu estou a fazer igual ao que estava a fazer, da mesma forma, é mesmo, ainda não encontrei, quando encontrar vou registrar. E estas alterações são oportunidades de parar e pensar sem poder parar e pensar. Isto é, parar e pensar é o que é que nós daqui vamos aproveitar para continuar, o que é que daqui nos leva a pensar que vamos ter que mudar definitivamente, o que é que aqui se abre de janela de oportunidade que no futuro ainda vai ser mais diferente, o que é que nós temos que mudar em termos de processos de trabalho. E isto, quando eu digo parar para pensar, sabemos que na realidade das empresas não há tempo para parar para pensar, porque isto está em contínuo e por isso isto tem que acontecer enquanto se está a trabalhar. E isto, para mim, é a realidade das empresas, mas com um potencial de oportunidade enorme com aquilo que as novas tecnologias nos trazem, a digitalização nos trazem, e toda como é que se diz, e toda esta capacidade que todos nós como pessoas temos, de repente o nosso nível de tolerância está um bocadinho mais flexível. Nós estamos cansados, é um facto, estamos cansados da pandemia, mas estamos mais tolerantes a mudanças de forma de trabalho, de produtos, de serviços, e isto é nessa dimensão que nós, seja como trabalhadores, seja como clientes, eu acho que esta é a oportunidade das organizações pensarem o seu futuro. Por isso isto para mim se alguém cruzar os braços vai perder a oportunidade. Isto para mim é muito claro. E do lado, se quiser, mais estratégico e mais de governança das organizações, há esta responsabilidade, que é levar o dia a dia e não perder o olho do que é que tem que se mudar, porque a pressão é grande, vai haver muitas mudanças no mercado, as condições económicas vão se alterar, vai haver inflação, as taxas de juros vão subir aqui ligeiramente, e por isso tudo isto vai levar a um contexto de, para mim, claramente, oportunidade, mas a oportunidade não se pode baixar braços e tem que se estar a olhar para isto. Tem que se agarrar, para mim, é para agarrar. Tem que se agarrar. É para todos. Eu estou a olhar aqui para um copo de água e vejo que a Sofia será sempre daquelas que olha para o copo de água meio cheio e nunca meio vazio, não é? Ele, por acaso, o meu está a meio e, portanto, vejo-a sempre olhar para o meio, para o meio cheio e, portanto, é muito curioso. E já agora, aqui porque a propósito, vê que hoje as organizações passamos, se calhar, de uma economia, ou começamos a pensar, ou se é uma lógica que é apenas prosaica, ou se é real, se estamos a passar de uma economia de shareholders para stakeholders. Acha que essa transição já é real ou ainda são umas notas muito prosaicas que aparecem na literatura? As perguntas não podem ser fáceis, porque normalmente os professores é que fazem perguntas difíceis, agora é ao contrário, por isso os alunos agora... Não, assim, eu estou aqui com o ouvido e o olho entre o que eu sei que se ensina e aquilo que eu sei que é o real. Okay. A pergunta foi o que é o real. Eu quero acreditar que estamos no caminho. Vamos lá ver, a economia ou a vivência das organizações, considerando os stakeholders, eu não conheço a realidade de todas as organizações, não é? E por isso não gosto de fazer generalizações, nem para o bem nem para o mal. Mas eu acredito que o cuidado, quando nós estamos a falar de stakeholders, para mim a perspectiva de considerar stakeholders é considerar todos aqueles parceiros que estão envolvidos e que influenciam e são influenciados por cada uma das empresas. Eu acredito, e em particular até pela nossa cultura, que já há bastante cuidado nessas relações.
Eu acredito também que aquilo que já é feito a nível de ensino, ou seja, que esse foco tem que se manter. E eu aqui acredito que, tendo mudado o foco no ensino já há alguns anos para essa economia de stakeholders, isso se vai refletindo cada vez mais na gestão das organizações. E a pandemia também aqui, todo o contexto da pandemia, nos ajudou a ficar mais sensíveis a isso, à preocupação não só pelas pessoas da organização, como para a atenção pela comunidade onde nos inserimos, isto começando a pensar no social. E por isso, a comunidade onde nos inserimos pode ser os nossos vizinhos, pode ser os nossos fornecedores, pode ser os nossos clientes. E percebendo a dimensão não só social e humanitária, mas que ou trabalhamos numa lógica que nos ajudamos, e por isso todos enfrentamos a dificuldade, ou dificuldade de alguma natureza durante a pandemia, e se eu viver numa lógica de só quero o resultado para o meu acionista, isto não vai correr bem, porque ou estamos aqui em conjunto a lidar com o desafio, ou isto não vai correr bem. E por isso eu quero acreditar que essa transição já estava a ser feita e que, mais uma vez, por exemplo, o contexto vivido ainda mais ajuda para que ela se faça. Eu chamo aqui, veio à memória, conforme ouvi a Sofia falar, um artigo que escreveu há uns tempos, não sei, agora com a pandemia perdi um bocadinho a noção do tempo, não sei se este ano, não sei se o ano passado, sobre o propósito das empresas. Ou seja, o propósito, temos que ter, se calhar é preciso atender a isso, perceber se francamente há propósito ou não, não é? Se há um comprometimento. E se calhar aí é mais fácil dizer que estaremos a olhar mais para os stakeholders e não somente para os shareholders. É engraçado. Mas é um exercício muito engraçado porque no próprio ensino de direito, posso partilhar consigo, nós ouvimos e aprendemos que o direito comercial e o direito das sociedades tinha sempre um escopo, que era um escopo principal e às vezes quase único, que era a perseguição do lucro, não é? E é muito curioso que ao longo desta experiência que tenho tido, percebo que aqueles projetos em que francamente há uma visão para além desse aspecto, são francamente ganhadores, sobretudo em momentos difíceis, não é? Sobretudo em momentos difíceis em que os stakeholders depois também decidem dar a mão. Se é incontornável, eu não posso deixar depois de ver e de saber o seu percurso, é uma marca na liderança no feminino, e faz sentido ainda hoje falar em lideranças no feminino, ou afirmar essa parte, ou... Tá bem. Talvez para partilhar um bocadinho a eu minha ponho aqui uma perspectiva. declaração de interesses também, é que como eu tenho, enfim, tenho filhas, e portanto tenho um interesse dobrado ou enfim, em dobro neste particular, e por isso é que lancei este desafio. Sim, João, sim, eu partilho sempre ou tento partilhar aquilo que é a minha perspectiva, e não tenho aqui, e partilho no sentido de experiência, reflexão e experiência, mas muito de experiência. Para mim, eu diria, aquilo que eu defendo é sempre que possível, e fazer um esforço nesse sentido de haver equipas mistas ou diversas. E isto enquadra aquilo a forma como eu vejo a liderança. A liderança não é... Eu não gostaria de dizer a liderança, ou antes, eu acho que é uma pena nós termos que usar o termo liderança no feminino, porque isso significa que a liderança foi e ainda é, infelizmente, muito no masculino, quando a liderança devia ser liderança, ponto. E se nós considerássemos sempre a diversidade, e a diversidade no sentido de que a liderança é ocupada por aqueles que têm perfil e experiência para exercer essa liderança, independentemente de ser homem ou mulher. E esta é a minha perspectiva. O que é que acontece? De facto, isto tem a ver com a evolução da sociedade, e o nosso país não é diferente, até mais, se calhar ainda mais conservador nesse sentido. Durante muito tempo, muitos cargos de responsabilidade eram apenas ocupados por homens. Pronto, isto é contexto cultural inclusive é da família,
e que exige uma transição de gerações, não funciona por decreto. E as cotas são um bocadinho decreto que ajudam, que forçam a fazer caminho, porque se não se forçar, e isso foi algo que eu fui aprendendo com o tempo, porque eu era contra cotas, hoje em dia sou tolerante em cotas, não, é um bocadinho diferente, porque de facto é para mim evidente que as cotas forçaram um caminho que de outra forma não teria demorado muito mais anos a acontecer. No final, o que é importante? No final é a riqueza da diversidade existir. Ou seja, quando nós temos, por exemplo, um conselho de administração que é composto por homens e mulheres, a riqueza da discussão é diferente do que se esse mesmo conselho fosse composto só por homens. E isto não tem a ver com ser melhor ou pior, tem a ver com a riqueza da natureza humana, que é ótimo, e que é das maravilhas do mundo, e por isso, quando nós temos só um grupo homogéneo que partilha das mesmas características a discutir, a discussão não é tão rica, e tão rica nos vários sentidos, quer no sentido da criatividade, quer no sentido do desafio, quer no sentido da identificação de situações, quer de pensar fora da caixa, e por isso eu acho que das responsabilidades da liderança é promover essa diversidade. E eu acho que estamos a caminhar para isso, no mundo em geral, em Portugal também, e é bom, mas é sobretudo positivo, porque eu acho que a riqueza é maior, e sendo a riqueza maior no sentido de melhores decisões, melhores discussões, melhores decisões. E é pena termos que dizer, mas faz parte do caminho. É como colocar as mulheres a votar. De certeza que o resultado das eleições é diferente quando as mulheres votam. Não há, um voto é um voto, e aqui um ponto de vista é um ponto de vista, seja um contributo é um contributo, considerando igual nível de preparação, igual nível de experiência, igual nível de profissionalismo e dedicação. Aqui assumo essa igualdade. Muito bem, Sofia, obrigado. Registrei boas notas a este propósito e, curiosamente, algumas delas em total concordância. Outras guardaremos para outras instâncias para falarmos com mais calma, porque eu vou querer aprender um bocadinho mais sobre o tema. Até porque cada vez mais vejo num conjunto variadíssimo de funções, e nós vemos, se formos a segmentar isto, há se calhar atividades em que, se for por mérito ou se for por notas, ou as mulheres por princípio ocupam grande parte, vemos isso na magistratura, vemos isso nos cursos de acesso mais difícil, e portanto isso também merece a nossa ponderação. Portanto é um tema francamente evolutivo, como diz a Sofia. Sim, desculpe interrompê-lo, e eu acredito que em pouco tempo a questão das cotas se vai inverter. Sim, vai se inverter completamente, sem dúvida. Isso é evidente, não é? É fácil de perceber. Mas nas empresas é um tema que eu acho que ainda carece, mas tem que ver com cultura, e isso é um aspecto mais profundo. Sofia, caminhando para o fim, depois de uma análise que para mim é sempre gratificante ouvi-la e perceber as conquistas e a forma como se leva dia a dia. Há alguma dificuldade, no fundo, assim, alguma lógica que queira partilhar com as pessoas? Eu tive uma ou duas dificuldades que, francamente, queira partilhar e sejam positivas para aprender. Eu acho que as dificuldade, eu tenho tendência a também olhar positivamente para as dificuldades, ou seja, para mim dificuldades são desafios, e a primeira abordagem que faço estão-me a desafiar a tentar, porque eu tenho não é uma máxima, é algo que digo, e que digo também às minhas filhas, que é só se desiste depois de tentar, não se desiste antes de tentar. Ou seja, se é algo que nós queremos, tenta-se, e depois é uma desistência informada de porque é que não correu bem. E por isso dificuldades constituem para mim desafios, e eu tento ver como ultrapassá-los. Mas acho que as coisas que talvez que me marcam, se quisesse dizer, e até talvez um bocadinho traços culturais, e aqui traços culturais de Portugal, é o ter encontrado, não muitas, graças a Deus, uma outra pessoa no meu percurso,
que de facto não acreditam, isto é, quando as pessoas claramente estão a dizer podes tentar ou podes fazer o que tu quiseres, mas isso vai ser muito difícil para ti. Pronto. Que podem ser alertas, de facto, de que há limitações e de que há caminhos difíceis, mas esta desistência à partida, de uma forma negativa, eu acho que é cultural portuguesa, e que eu encontro ao contrário noutras culturas, que é, olha, os desafios são estes, estas são as dificuldades, mas vai em frente, pronto. E aqui também eu acho que mudar e ter a experiência de outras culturas, e uma coisa que não falamos, que para mim tem sido muito importante, é desde que eu estive fora e continuo ligada, eu estou num órgão internacional ligada ao ensino superior, da acreditação de escolas a nível internacional, e estar num órgão desta natureza, em que todos os meus colegas pares são deans ou antigos deans de escolas de referência, para mim é muito importante nesta experiência de culturas diferentes. Porque a forma, é daquela experiência que eu falei também na liderança, na questão da diversidade. De perceber como é que se pensa, como é que se decide, e como é que se motiva, e como é que se desafia nos diferentes espaços geográficos onde estamos. E isto ajudou-me também muito a conhecer de mim, como disse, e a mudar o meu olhar sobre as coisas. E muito importante, e para mim ainda hoje, essa participação é muito importante, porque me ajuda a relativizar coisas que nós encontramos aqui, que são bastante limitadoras, para falar de dificuldades. Sofia, eu ouço as suas palavras e vejo sempre muito de humanismo, vejo sempre muito de olhar para as pessoas e para a forma como elas se podem elevar e como é que se podem retransformar, é muito curioso. Para finalizar, enfim, algum lema de vida que queira partilhar connosco, além deste, que também já fica, de que só se desiste depois de tentar, se há algum lema que tenha para si? Sim, eu acho que o lema, eu acho que o João disse quase no início, que é construir sempre. Acho que nós estamos aqui para construir algo melhor, contribuir para uma construção. Acho que partilhamos, a lógica é mesmo, o papel é construir o reino de Deus, mas isto é completamente terra a terra, é o que é que eu posso construir onde estou a cada momento. E claro que as pessoas são muito importantes, porque são aquilo que nos é dado, e as bênçãos para ajudar nesta construção e nesta transformação. Não só, obviamente, em escola, isto é óbvio, é aqueles que nos são dados para nós ajudarmos a desenvolver, mas nas empresas também. E eu acho que o meu lema, se eu fosse escolher um, é esse de o que é que eu posso construir a cada dia para que o mundo fique melhor, para que a universidade fique melhor, para que o ensino fique melhor, para que as empresas fiquem melhor, as decisões fiquem melhor. Por isso é sempre uma lógica de construção. E as pessoas, para mim, são aquela grande dádiva que nós temos, porque também são aquilo que nos ajuda a querer acordar todos os dias. Se fosse só máquinas, não era interessante. Ora bem, Sofia Salgado tinha razão, antes de começarmos teríamos muito para conversar e muito aqui ficaríamos, mas se houve algo que a Sofia sempre me ensinou era que começávamos à hora e terminamos à hora estabelecida. É uma regra de disciplina e é muito importante. Sofia, foi um gosto, um prazer imenso. Obrigado pela presença. Enfim, continuar esse percurso é o que todos nós queremos para inspirar, e a ideia é mesmo esta. Obrigado pela presença, por caminhos direitos, em Obrigada, conversas. João, pelo convite. Sim. Nada. O prazer é nosso, e é por este tipo de testemunhos que no fundo marcamos a diferença. Estou francamente convencido disso e por isso muito obrigado. Sofia. Obrigada, João, pela oportunidade e bom fim de semana. E obrigada.